Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislene, eu sou pesquisadora do projeto Coffee and Work e hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu gosto muito e que foi, digamos, a inspiração para a criação desse projeto. O tema de hoje é coworking. Sim, complementando os posts que a gente vem fazendo lá no Instagram. Aproveitando e fazendo parênteses, então, se você ainda não nos segue no Instagram, vai lá, @coffeeandwork e segue a gente, acompanha, porque a gente está sempre postando material lá. E essas 2 últimas semanas a gente falou muito sobre coworking lá, especialmente sobre os valores do coworking. Ontem também aconteceu um evento, ontem dia 27 de maio de 2020, também aconteceu um evento muito bacana, totalmente online, totalmente gratuito, em relação ao coworking. A gente escreveu um texto, uma síntese sobre esse evento ontem e está disponível lá no blog coffeeandwork.net. E hoje a gente vem aqui então fazer esse fechamento, digamos, óbvio que esse assunto vai voltar várias vezes, mas fazer esse fechamento em relação ao que é o coworking. Por que ainda, depois de 10 anos, mais de 10 anos da criação desse conceito, a gente ainda tem que explicar? Bom, essa é uma das questões que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Então vem com a gente e vamos conhecer um pouco mais sobre essa ideia, sobre esse valor, sobre isso que é o coworking pra gente. Bom, primeiramente a gente precisa dizer que a ideia de coworking está associada ao estar junto. Vem do inglês co, de cooperativo, working. Co, cooperativo, work, trabalho, e ing, coworking, que é algo que está em andamento. Então, coworking é isso. Essencialmente, é essa ideia de trabalhar junto de maneira contínua. O que aconteceu? Em 2005, um engenheiro americano lá no Vale do Silício resolveu juntar essas 3 partes da palavra e formar uma palavra só. A gente está falando do engenheiro Brad Newberg, que é reconhecido, dentro da perspectiva que a gente está até hoje em dia, como o pai, digamos, o criador do conceito de coworking. Por que ele criou esse conceito? Porque ele trabalhou por muito tempo em indústria, ou em empresas, nessa área corporativa. E ele estava cansado disso. Ele resolveu então abrir a empresa dele, se tornou empreendedor. E aí ele ficou trabalhando de casa, sozinho. Também não curtiu essa ideia. O que ele fez então? Juntou um espaço, criou um ambiente onde pessoas de diferentes áreas, diferentes percursos e diferentes propósitos se encontravam com um propósito comum: compartilhar a vivência. Claro que está incluído muita coisa nisso, né? O que está incluído? Compartilhar aprendizados, compartilhar tristezas, alegrias. Quando a gente está no mesmo ambiente, a gente está compartilhando tanta coisa que muitas vezes a gente não tem nem noção de tudo que a gente está vivenciando e experimentando com as pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que a gente não pode entender o coworking só como um espaço, que é algo que tem uma corrente aí que tem levado muito a esse pé, né? O coworking é um ambiente, é um espaço. É um lugar onde tem paredes coloridas, onde tem uma vibe legal. Só que quando a gente já fala de vibe legal, a gente tem que entender que essa vibe não está relacionada às paredes, ou ao fato de ter uma máquina de café, ou qualquer outra coisa desse sentido. A vibe vem das pessoas. A vibe vem de quem está mobilizando as pessoas. E é por isso que a gente não pode entender o coworking somente como um espaço. E por isso que em 2009, no primeiro livro que saiu sobre o assunto, Jones et al., né, vamos dizer assim, que eu não lembro o nome dos outros autores, eles que são autores que vieram do campo, ou seja, são pessoas que foram visitar um monte de espaço nos Estados Unidos, que é onde o conceito nasceu, digamos assim. Então tem muita referência de lá. Eles visitaram vários espaços e então criaram esse entendimento, né, de coworking não é só um espaço. Coworking é um espaço onde as pessoas estão juntas, é uma atividade do trabalhar junto e é um movimento. Eu já vou falar do movimento, porque para falar do movimento eu tenho que falar dos valores do coworking. Antes eu só quero dizer uma coisa que, por certo, que a versão oficial do coworking seja que o Brad Newberg fundou em 2005 e a gente trate esse storytelling até hoje,
A gente sabe que teve outros movimentos muito importantes nessa fundação desse conceito. Um deles foram os hackerspaces na Alemanha, que tiveram uma grande influência nessa ideia de trabalhar junto, ou seja, são pessoas que trabalhavam com tecnologia, que sentiam a necessidade de se encontrar pessoalmente. E então criaram o hackerspace. Além dessa influência, a gente tem aqueles eventos provisórios, sabe? Tipo o Startup Weekend, que a gente ouve muito aí no Brasil, ou bootcamps, tem um monte desses hacker events que estão sendo realizados e que já naquela época eram realizados e influenciaram a criação, digamos, permanente dessa experiência provisória. O que isso quer dizer? Quer dizer que num evento a gente é posto durante, sei lá, 3, 4 dias para trabalhar junto com gente que a gente não conhece. O coworking é uma certa maneira de manter isso. Óbvio que a gente vai conhecendo as pessoas ao longo do tempo. Quanto mais tempo você fica num espaço, mais tempo você conhece as pessoas que estão ali. Mas a ideia do coworking em geral é o movimento. E isso foi um dos temas bastante abordados ontem no evento. Porque existe, justamente por essa ideia corporativa do coworking, o entendimento de que ele tem que se manter sempre com os mesmos clientes. E essa relação de cliente, de lugar para lugar, ela reduz muito o conceito de coworking. E é por isso que uma das pessoas que, por exemplo, falou do movimento diz: coworking é uma grande plataforma para a gente pensar e realizar o futuro do trabalho. Por quê? Se a gente pega esses valores que eu vou falar daqui a pouquinho, com essa ideia do trabalhar junto, com a questão do movimento, a gente está dizendo o quê? Que a gente está estimulando as pessoas que trabalham sozinhas, que trabalham como freelancers, que trabalham como empreendedores ou como pequena empresa. A gente está trabalhando junto para que esses projetos individuais floresçam pela participação coletiva. E essa é a grande ideia do coworking. Por isso que ele tem esses 5 valores, que são comunidade, abertura, colaboração, sustentabilidade e acessibilidade. Não vai dar tempo de falar aqui nesse vídeo de cada um deles, a gente pode voltar num outro momento, mas se você quiser saber um pouco mais, acessa lá o nosso Instagram, que lá tem uma explicação um pouquinho mais ampla de cada um desses valores. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, falando um pouquinho do coworking muito rapidamente, porque é um conceito que já tem mais de 10 anos, mas ainda assim precisa ter muito movimento ainda para ser explorado com todo o potencial que ele tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam nos acompanhando, divulguem, compartilhem se vocês quiserem, entrem em contato conosco pelo e-mail contato@coffeenor.net ou pelas nossas redes sociais. Fiquem à vontade, gente, e nós contamos com esse apoio de vocês, com esse retorno para construir esse projeto juntos, muito no espírito do que a gente falou nesse vídeo em relação ao coworking. Beijo, gente!